O nosso treinamento hoje é sobre conceitos básicos em análises físico-químicas e microbiológicas de produtos lácteos. E a gente vai discutir de uma forma um pouco diferente do que eu já fiz muitas vezes, do que vocês já viram. É uma proposta um pouco diferente, tá? Eu não quero falar assim que tem que esterilizar para usar em microbiologia, que tem que acertar menisco. Eu vou falar disso tudo. Que tem que acertar menisco para poder fazer análise físico-química. Eu vou falar disso, mas o objetivo principal hoje é a gente discutir tudo aquilo que deixa a gente intrigado. É a gente esclarecer todas as possíveis dúvidas que a gente acaba tendo na rotina e pela correria a gente deixa passar. A gente vai discutir todas as técnicas, tá? Uma a uma, os passos dela, a importância de cada passo. Por quê? Porque no final eu quero que vocês, do fundo do coração de vocês, digam assim: eu não posso fazer aquela gambiarrinha que eu estava fazendo na minha análise. Por que eu não posso? É isso que é importante. Como que nasceu a ideia desse treinamento? Conversando com clientes, com amigos da área, e às vezes as pessoas falam para mim assim: sabe tal análise? Eu faço assim, assim, assado. Aí o meu cabelo arrepia, porque não está fazendo certo. Por que não está fazendo certo? Porque pulou uma etapa, porque achou que podia tirar uma parte da sequência analítica, e isso faz toda a diferença, porque no final vocês estão fazendo um monte de análise, um monte de teste, e o que vocês estão fazendo com esse resultado? O quanto esse resultado é confiável para vocês? Tinha uma pessoa que convivia comigo e ela falava para mim, assim, num outro trabalho meu, e ela falava para mim assim: fazer mal feito ou fazer bem feito, no momento que você está fazendo, dá o mesmo trabalho. Só que o fazer mal feito, ele vai te dar um trabalho extra, que é ter que refazer. Então é isso que a gente vai discutir hoje, tá? O porquê de fazer bem feito, e aí é corretamente, que às vezes parece que é mais complicado, mas não é. Então, assim, tem muita coisa que a gente vai comentar hoje que não é só da minha experiência, mas é da minha troca de experiência. Então, o que eu acho legal quando tem um treinamento assim que mistura gente de várias empresas é justamente isso. É essa possibilidade que você tem de trocar problemas, trocar dificuldades. Nossa, já aconteceu isso com você, comigo também. O que você fez? Eu fiz isso. Isso vale para laboratório, isso vale para produção. Eu acho que a melhor oportunidade que a gente tem para aprender são esses encontros, tá? Então, a proposta hoje nossa é realmente pegar tudo de mais estranho que eu nunca consegui entender que aconteceu comigo e ver se tem alguém aqui que passou pela mesma coisa. E é assim que a gente aprende mesmo. Físico-química de leite e derivados. Tudo que nós vamos falar aqui agora, pessoal, quase tudo, está baseado na Instrução Normativa 68 de 2006, que vai tratar dos métodos analíticos para leite e derivados, tá? O que aconteceu? O que foi aí a questão na época da publicação dessa instrução normativa? O pessoal esqueceu algumas análises. Quem elaborou esqueceu de colocar algumas análises que lá no RTIQ precisava. Nós vamos dar alguns exemplos. E aí a orientação que veio pra gente na época foi assim: se não tá na instrução normativa 68, usa da que tá na legislação imediatamente anterior, que trata das mesmas coisas. Então a gente acaba fazendo isso. Algumas metodologias, elas são muito difíceis, muito complicadas para serem feitas na rotina. Mas lembra que lá no RISPOA fala assim: você tem que seguir uma metodologia referenciada, um método científico comprovado. Então eu só posso usar no meu laboratório o que está na Instrução Normativa 68? Não. Se eu tiver uma metodologia alternativa reconhecida cientificamente, referenciada, eu posso usar. Mas eu tenho que ter esta informação para quando alguém me perguntar, eu falar. Ia ficar muito complicado se eu fosse apresentar aqui todas as metodologias possíveis. Nós íamos ficar aqui muitas horas, muitas horas, tá? Então eu peguei a da Instrução Normativa 68. Se tiver alguma que a gente acha que é muito difícil, muito complicado, aí a gente pode estudar outra, que também não sei se é tão mais fácil, mas enfim, a gente pode escolher dentro das metodologias referenciadas uma opção. Mas hoje nós vamos tratar exclusivamente da que está na 68, combinado? Bom, então se eu falei que é o RTIQ que vai falar para mim o que eu tenho que analisar, o que eu fiz? Eu peguei o RTIQ de cada produto e botei lá. Para fisicoquímica, leite cru refrigerado. Isso aqui está na Instrução Normativa 62. Tá a colinha aí para vocês, tá?
tem que analisar estabilidade térmica, fosfatase alcalina, peroxidase, acidez, densidade, crioscopia, gordura, os 2 extratos secos, total e desengordurado. Verificar se tem adição de neutralizante de acidez, se tem reconstituinte de densidade, se tem agentes inibidores do crescimento microbiano. Analisar a proteína, tá? Nós vamos tratar disso lá na frente. Mas é muita análise, né, gente? É uma loucura, né? Plataforma de recepção de leite, tá aqui, ó. Uma loucura. No leite pasteurizado, então eu recebi matéria-prima, fiz aquele monte de coisa lá. Agora no leite pasteurizado, o que eu tenho que fazer? Fosfatase alcalina, a gente falou dela lá atrás, né? Um monitoramento de processo. Peroxidase também é um monitoramento de processo. Estabilidade térmica, acidez, crioscopia, gordura e o desengordurado. Eu acho mó legal quando alguém fala assim, aqui eu quero só análise de extrato seco desengordurado. Eu, só que para essa eu preciso fazer 2. É só essa que você quer? Ó, que bonzinho. Né, 2. É igual o GES, né? Gordura no extrato seco. Só quero gordura no extrato seco, porque o parâmetro, na verdade, é gordura no extrato seco. Então, mas eu tenho que fazer o extrato seco e a gordura para ainda fazer uma conta. Olha que gosto muito de conta, para fazer uma conta. O leite UHT, gordura, acidez, estabilidade e o desengordurado. Leites fermentados, gordura, acidez... Agora aqui ficou bonito, olha só. Eu tenho, assim, Eu me assusto um pouco quando eu vejo escrito análise de proteína. Porque é uma análise complexa. Demorada, tá? Olha quantas vezes ela vai aparecer aqui. Os fermentados todos, para eu saber de verdade se tá dentro do padrão, se tá conforme, eu tenho que saber quanto de proteína que tem. E aí eu trabalho numa formulação buscando garantir aquele mínimo. Mas será que tá dando certo? Eu conheço de verdade o teor de proteína das minhas matérias-primas? Não, Carol, eu trabalho com dados teóricos. Será que tá conforme? Será que você não está usando demais também e às vezes está tendo um custo mais elevado? Olha o valor da análise de laboratório para a produtividade, para o custo do produto aí. Doce de leite, umidade ou extrato seco, gordura, cinzas e proteínas. Leite em pó, gordura, umidade e acidez. Para o leite em pó tem algumas outras análises que na verdade são propriedades físicas do produto. Umectabilidade, dispersibilidade, solubilidade... são análises mais qualitativas, tá? E no meu ponto de vista, elas não são físico-químicas, elas são avaliações de propriedade, assim como a densidade, que é uma avaliação da propriedade física. Creme de leite a granel, gordura e acidez, creme de leite pasteurizado, a mesma coisa. UHT também. Manteiga, gordura, umidade e extrato seco desengordurado. Acidez na gordura, essa aqui bacana, que o povo faz mais ou menos do jeito que tinha que fazer. Tenho certeza que nós vamos concluir isso daqui a pouco. Índice de peróxido. Alguém faz essa análise? Gente do céu. Para fazer essa análise, a pessoa tem que fazer antidoping antes e depois. Entendeu? Porque é muito reagente nocivo que vai aí. E ela é importante, a gente vai falar dela. Nos queijos, olha só o queijo que todo mundo... Pouquinha coisa, não é, gente, que tem que analisar? Não é pouquinha? Só umidade, extrato seco e gordura. Bem pouquinho, né? Tipo, que a maioria dos laticínios, todo mundo quase faz queijo e é facinho de fazer. Por que será que a gente não tá fazendo? Não, é facinho. É trabalhoso, mas é facinho. Tá? Bom, as análises físico-químicas mais importantes que a gente vai tratar hoje aí, tá? Estabilidade térmica, fosfatase, peroxidase, acidez, crioscopia, gordura, os 2 extratos secos, neutralizante de acidez, reconstituinte de densidade, agentes inibidores do crescimento microbiano, índice de peróxido da manteiga, proteína e cinzas. Dessas análises, essas aqui todas, como eu falei para vocês, feita na... A gente já começa a treinar os métodos na recepção do leite. E aí, dependendo do produto que você vai fazer, você vai repetir algum método aí e tal. Essas últimas 3 aqui são análises mais difíceis de se encaixar na rotina, tá? Mas tem que fazer, em algum momento eu vou ter que fazer. Gordura e extrato seco, facinho de fazer, né? Eu acho bacana, porque você faz 2 análises, você consegue calcular, você tem resultado de 5 parâmetros. Então ela é a análise bombril do laticínio. Você fez gordura, fez extrato seco, você tem um monte de parâmetro aí para passar para as pessoas, né? Você tem o percentual de gordura, o percentual de umidade, e aí pela diferença da umidade com o que tinha antes, o percentual de sólidos totais, aí você tira a gordura desses sólidos totais, você tem mais um resultado, que é sólidos engordurados, aí você divide a gordura pelo extrato seco total, você tem uma gordura no extrato seco. Olha que belezinha!
Não é fácil? Faz mais conta do que análise, eu acho. No final da história, se fez mais conta do que análise. Mas, olha só o risco disso aí. Se eu fizer alguma coisa, se eu der alguma escorregada na análise de gordura, vou comprometer esses dois aqui. Se eu der uma escorregada na de umidade, vou comprometer esses dois aqui. Então, 3. Então, na verdade, a gente tem que tomar cuidado, porque são só 2 análises que podem comprometer 5 parâmetros. Vamos começar a falar da estabilidade térmica do leite. Adoro essa análise, porque eu adoro chegar no laticínio e falar assim, você faz estabilidade térmica do leite? Não. Como não? Que análise que você faz? Ah, eu faço crioscopia, acidez, alisarol. Eu falei, oi? Então, gente, o alisarol é o bombril do laticínio, entendeu? A marca, vamos dizer assim, o nome do reagente tomou conta, domina, ele chama análise hoje, não é. Fala que você faz análise de estabilidade térmica. Pelo método do alisarol, pelo método do álcool, pelo método da cocção, porque ainda tem opção, né? Tipo, a pessoa pode ser cabelo liso, cacheado, fazer uma trança e estar fashion do mesmo jeito. O leite, por que a gente faz essa análise? Por que essa análise é importante? Porque o leite, ele precisa resistir aos processamentos que ele vai ser submetido, né? Se o leite não tiver tudo bacana nele ali, todo mundo conversando igual aqueles 100 mil constituintes, tem que estar tudo alinhadinho, tudo equilibrado, aí vai dar certo. Porque se não tiver, não dá certo, pessoal. Você entra com o leite, começa a tratar termicamente porque você tem que fazer isso para produzir qualquer coisa, desanda. Né? Alguém já viveu a experiência de um leite talhar dentro do pasteurizador? Quantos dias você ficou sem dormir depois que isso aconteceu com você? Quanto você emagreceu de chorar? Porque dá muito trabalho, né? Além do prejuízo econômico, o tempo, que acaba contabilizando aí, o tempo que você tem que desmontar equipamento e tudo. Isso aconteceu por quê? Porque o leite não tinha estabilidade térmica. E a gente tem 3 opções: fazer a resistência ao álcool, ao alisarol ou a prova de cocção. A maioria hoje, para leite, na recepção, usa ou o alisarol ou o álcool. Alguém faz cocção aqui? Para leite cru? Qual que é a diferença? Eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado? Para o leite, para eu garantir que o leite está apto ao tratamento térmico, ele tem resistência para isso. Vamos pensar aí, o que acontece na prova do... O que é alisarol? Primeira coisa, é uma mistura de álcool com alizarina. A alizarina é um indicador de pH, ele é primo irmão da fenolftaleína, tá? Então, chegou num valor de pH, a cor dele muda. Igualzinho a fenolftaleína faz, mesma coisa. É um indicador de pH. Tanto na prova do álcool como no alisarol, o álcool, sendo ou contido ali, ele desidrata as moléculas, as proteínas, tá? Que simulando o que vai acontecer durante o tratamento térmico. Então, você tá lá, seu leite está dentro do pasteurizador, tá aquecendo. As proteínas, elas começam a ficar desidratadas, a perder a água. E se elas não tiverem uma saúde bacana, vai dar errado, vai desandar a maionese aí, como diz o povo, tá? O que o álcool faz? Ele faz a mesma coisa. Quando você passa álcool na mão, a gente que trabalha no laboratório não reclama que a mão da gente fica seca? De tanto que a gente passa álcool, todo mundo tem que reclamar. Quem não reclamar tá errado, tá? Tá? Não conforme nas boas práticas de laboratório. Então a mão da gente fica seca, por quê? Porque o álcool ele desidrata, ele faz perder a umidade. E ele faz isso com a proteína. Só que ele faz instantaneamente. O leite, quando entra no pasteurizador, ele aquece de uma vez só? É troca de calor. Então é um negócio mais lento. O álcool, ele dá um chacoalhão na proteína. Fala assim, aguenta ou não aguenta? É isso que ele faz. Tipo, dá um estresse no negócio ali, de uma vez só. A fervura ou a cocção, ele é mais similar ao que acontece no pasteurizador, porque esse aquecimento é gradual. Só que a gente não tem que ser mais exigente do que o padrão para a gente ter segurança? A gente não falou isso? Aqui é a mesma coisa. Se eu faço a cocção, pode acontecer alguma coisa e aí o leite talhar lá. Ele não talhou na cocção, mas talhou lá. Agora, no álcool é mais seguro. Esse resultado ele é mais tranquilo, mais confiável. Acho que a gente pode dizer isso. Porque ele coloca o leite numa condição extrema. Ele estressa bastante. Então, se o leite aguentou aquilo ali, no pasteurizador vai passar que é uma beleza, tá? Porque quando o leite vai sendo aquecido gradualmente, alguns outros constituintes vão sofrendo modificações bioquímicas ali e contribuem para manter essa estabilidade. Aí a gente pode fazer a prova do álcool tanto na placa quanto em tubo.
Eu, Carol, tá? Gosto na placa porque eu acho que fica mais fácil ver o índice de grumos. Mas o povo mais apressado gosta de fazer no tubo porque dá aquela chacoalhada. Não é legal, tá? Não é legal. O alizarol, aqui eu botei no tubo pra gente ver, porque ele é fofoqueiro, gente. Ele conta, ele fala se o leite está estável, não ainda conta. Às vezes está estável, mas ele fala pra mim assim, olha só, tá estável, nem talhou, mas presta atenção na cor, ao detalhe, tá? Então ele é fofoqueiro. Como ele tem o indicador de pH, se tiver alguma coisa com o pH do leite fora do normal, ele vai indicar. Quando você tem a placa, você tem essa área todinha aqui pra você trabalhar, tá? Então a ordem da análise é, coloca o leite e vai adicionando sob agitação, no tubo você não consegue fazer isso, você adiciona e depois agita. Você vai adicionando sob agitação o reagente, o alizarol ali e vai homogeneizando. O que está acontecendo? À medida que o alizarol vai caindo, ele está passando em toda a amostra, não está ficando nada para fora. Então, como são partes iguais de amostra e de reagente, você tem às vezes quando se cai muito num lugar só, por exemplo, ali precipita, dá um grumo. Não sei fazer errado, olha, tudo muito bonito. Mas, tipo assim, às vezes você vai encontrar, tipo, esse leitinho lisinho e esse gruminho. Por quê? Provavelmente porque aqui caiu primeiro e caiu muito, entendeu? No tubo, quando você coloca e agita, pode ter, às vezes, até quebrado o grumo. Às vezes deu um grumo fininho e às vezes até quebrou muito. Aí aqui, ó, como eu falei pra vocês, tem um indicador de pH, o comportamento da alizarina nos vários pHs. Aí, tá, gente? A estabilidade térmica, então como eu já tinha comentado, a gente vai misturar reagente e amostra em proporções iguais, primeiro a amostra e o reagente sobre ela, o álcool ou alizarol sobre ela, em agitação constante. Placa ou tubo, vai do gosto do freguês. De verdade, a placa é muito mais fácil de você ver, de você fazer, de lavar, né? Vamos pensar na prática aí toda mesmo. E olhar o resultado imediatamente. Eu já vi gente que pega lá um monte de amostra, tipo quando vai a amostra individual, pega aquele monte de amostra, joga o álcool, o alizarol em tudo, depois volta agitando, depois volta para olhar. Não, na hora, agitou, olhou, tá liso, tá grumento. É aquilo ali. Ah, Carol, eu fiz, na hora ficou bom. Eu virei as costas quando eu voltei e tinha talhado o leite. Vale a primeira resposta, igual no Silvio Santos, entendeu? Vale a primeira resposta. Não passa o repassa? A primeira resposta que vale. E a acidez, gente? Qual a primeira análise que você aprendeu a fazer quando você entrou no laboratório? Acidez. Então, a primeira análise que a gente aprende a fazer quando a gente está no laboratório, quando a gente entra no laboratório, né? Parece que ela é a mais fácil e por ela parecer fácil, ser a primeira que todo mundo aprende, o povo inventa tanta adaptação. Minha Nossa Senhora da bicicleta sem freio. Não tem cabimento, gente. Primeira coisa que eu vejo, o povo dá aquela esguichada e chacoalhada, esguichada e chacoalhada. Danou-se, aquilo ali não é mais análise de acidez. Você fez tá colorindo a sua amostra, só isso. Então, super prostituída a análise de acidez aí. Eu fico muito chateada. Toda vez que eu vou dar um treinamento prático, eu brinco, faço gincana, tampo a bureta para ninguém olhar a escala, mando ninguém contar quanto que deu e todo mundo faz para ver se está fazendo certo, porque tem que ser. E é o que a gente acaba que tem que fazer na rotina para calibrar, tá? Então vamos lá. O que essa análise faz? Ela avalia quantitativamente, mas semi-quantitativamente, nós vamos entender isso aí, o que tem de composto de caráter ácido no leite, tá? O leite tem um monte de gente, 100 mil, lembra? Tem 100 mil gentes ali e tem umas pessoas ali que elas conferem o caráter ácido ao leite. Por característica do constituinte realmente, tá? Só que passou de um tanto de acidez, que é a acidez padrão, eu começo a desconfiar que tem gente fazendo o quê? Degradando lactose, algumas proteínas estão desequilibradas, tem muito gás carbônico que tem caráter ácido. Então, esses constituintes equilibrados, em estado de equilíbrio, eles conferem uma acidez característica. Começou a desequilibrar isso aqui, começa a alterar. Por que a gente fala que é uma metodologia semi-quantitativa? Porque o que acontece? Vamos lá, vamos pensar todo mundo aí num Erlenmeyer, onde está sendo feita a acidez. Prestem atenção no destaque para o Erlenmeyer, tá? É método.
Então tá lá o leite, eu botei a fenolftaleína, não aconteceu nada, certo? Comecei a pingar o Dornic. O que está acontecendo? O Dornic, que é uma solução de hidróxido de sódio, começa a cair ali e neutralização ácido base, né? Começa a neutralizar. Então, neutraliza, outro neutraliza, outro neutraliza. A fenolftaleína, aquela prima irmã da lisarina, indicador de pH, vai mudar de cor em algum momento, tá? Começou a mudar de cor, significa que está tudo neutralizado. Mentira. Olha só, vou contar. Agora eu sei que esse momento do treinamento é um momento que eu aborreço pessoas, conceitos de vida mudam. Porque olha só, vamos lá, eu não desenhei um Erlenmeyer, que eu não sou boa desenhista, mas eu ressalto que isso aqui é um Erlenmeyer, tá? Quem não tá vendo é porque precisa passar no oftalmologista. Então tá aqui dentro do meu Erlenmeyer um montão tem leite, e aí nesse leite tem um montão de compostos de caráter ácido e fenolftaleína. E o pH do meu leite, show de bola, 6,6. Esse leite aqui tá um petáculo, tá? Vamos lá. Vou começar a pingar a solução Dornic. Tá neutralizando 1 para 1, não tá? E o pH tá subindo. Olha na escalinha ali de lado. Todo mundo neutralizado. Não aconteceu nada. Por quê? Porque o pH de viragem da fenolftaleína em 8,3. Qual pH? Que valor é o valor de pH neutro, pessoal? 7. Então, se a fenolftaleína só vai ficar rosa, visível, em 8,3, vocês concordam que eu tô gastando muito mais Dornic, ó, 1 para 1. Ó. Acabou. Agora tá sobrando. Tá sobrando pra quê? Pra continuar subindo o pH. Carol do céu, e agora? Meu leite não tá ácido, aquilo tudo. Calma, não criemos pânico, tá? Tudo foi pensado, desenvolvido para isso. Pânico a gente cria quando a gente começa a ficar assim, tá pouco rosa ou muito rosa. Aí é o momento inicial do pânico dentro do laboratório. Né? O momento seguinte é aquele que eu faço, você faz, ela faz e nós temos a mesma amostra, 3 resultados diferentes. Esse é o momento do topo do pânico aí, tá? Tipo, pânico nível máximo. O que acontece, gente? Eu preciso fazer isso aqui sob agitação para permitir que, à medida que o Dornic vai caindo, ele vai se homogeneizando. E quando a gente lê lá na metodologia assim, titulação com solução Dornic até desenvolvimento de coloração rósea persistente. O que vocês entendem disso? Você já reparou como é que fica seu frasquinho de fenolftaleína? Com o passar do tempo, tá lá, vai passando o tempo. O que acontece ali em cima? Fica um pozinho branco. O pozinho branco é só a fenolftaleína, porque a fenolftaleína, ela é alcoólica. Vocês já leram isso no rótulo de vocês? Ela só é solúvel em álcool. O que acontece com o álcool, gente? Evapora. E aí, o que aconteceu com a fenolftaleína que estava dissolvida ali? Volta, cristaliza, fica toda ali. Olha que daneira. Difícil, né, gente? Complicado isso. Pois é, mas é bonito. Aí, se você fica esperando que você vai deixar o Erlenmeyer parado lá, tipo, 30 segundos, adoro 30 segundos, e ele vai continuar rosa, esquece, amiga, o álcool vai volatilizar. Ela vai ficar insolúvel de novo e acabou o efeito dela. Não tem álcool na composição do leite para ela ficar solúvel ali. Então, na verdade, esse persistente é o quê? Pingou. Na hora que pinga não fica rosa? Agitou. Permaneceu rosa ou esbranquiçou? Se esbranquiçou, porque só serviu para neutralizar. Tá alterando o pH, mas não tá no pH de viragem ainda. A hora que você pingar, que você agitar e ficar rosa, e aí nós vamos conversar desse rosa, peraí. Você fala o quê? Ficou persistente, não tinha mais ninguém para ser neutralizado ali, já deu para chegar no pH. Por que eu falei rosa? O leite está da mesma cor todo dia? Não tá. Na mesma regiões diferentes? Não tá. E se eu vou analisar um outro produto também de acidez, ele é da mesma cor do leite? Então, Aí eu adoro quando o povo faz aquele padrão estável de acidez com... Esqueci o nome da solução agora. Alguma coisa de zinco. Tem rosalinina, um negócio assim. Tem um... Gente, aí vai na água, fica rosa transparente. Como que eu vou comparar se tá da mesma cor? Me fala. Não dá. Então, na verdade, o mais importante nesses casos é a gente fazer a calibração dos nossos analistas. Tá? Então, todo mundo tem que enxergar o mesmo tom. Mas como é que você explica o que é um tom para a pessoa? Alguém treinado faz e fala, ó, pessoal, esse é o rosa que tem que parar, tá? Todo mundo faz, tem que parar no mesmo rosa. E isso é um trabalho que tem que ser feito com frequência no laboratório, porque a gente esquece.
Já aconteceu com vocês assim? Eu vi uma blusa, eu tenho uma blusa rosa e eu vou comprar um lenço. Sacanagem com os meninos, né? Mas enfim, vou comprar mas aí vocês viram que a esposa, a namorada de vocês tem uma blusa rosa, você vai comprar um lenço que tenha o mesmo tom. Você chega em casa, não tem nada a ver. Quem nunca? De novo. Né? Não tem nada a ver, não orna, não conjumina, não conversa, tá brega, cafona. A pessoa quer ser fashion, não vai rolar. Então você tem que fazer isso com frequência pra gente não esquecer. Tá? E aqueles testezinhos de todo mundo faz e não conta quanto que deu, deixa eu ver quanto que deu de todo mundo. Isso é muito legal, isso motiva a gente no laboratório a querer fazer certo. Todo mundo, a gente é competitivo, né? A gente quer acertar, não quer? Isso é bem legal de fazer. Bom, os pontos críticos dessa análise aí, né? Eu falei que eu não ia tratar, ia ser um pouco diferente, mas a gente vai dentro do trivial aqui discutir o diferente. Acertar volume de bureta, menisco. Acertar o menisco. O povo do laboratório reclama que tem problema de coluna, mas o povo do laboratório faz questão de olhar menisco assim, ou então pega e fica assim. E pipeta, que é assim? Eu não entendo. Menisco é a linha que coincide do líquido coincidindo com a graduação. Para eu saber onde que tá, é na altura do meu olho, tá? Façam uma experiência. Olhem em posições diferentes, vocês vão ver que dá valor diferente. E aí, tipo assim, 0,1 ml diferente na bureta não é legal. Pode ser muito legal também, né? Mas enfim, no final da história não é legal, tá? Então cuidado com isso aí. Bolha e vazamento. Ô, gente, e o povo que sapeca a mão da gente no laboratório porque as buretas vazam Dornick, você vai mexer na bureta, ou no acidímetro mesmo, que vocês são modernos, vocês têm acidímetro, bureta digital, vocês devem ter também. A mão da gente fica tudo sapecada. Eu vou embora, tá minha mão descascando e eu, não acredito que eu não esqueci de olhar esse detalhe de novo. Por quê? Porque não pode vazar. Aí o mais legal é que, tipo assim, todo aquele Dornick que você gastou não foi para neutralizar a acidez, foi para ferir a minha mão. Entendeu? Custou caro, o resultado não foi legal, não foi bacana. Aí também o povo que pega e põe assim, 5 amostras de leite, usa a metodologia Ford de produção, né? 5 amostras de leite. Fenolftaleína, aí volta. Titula. Vai tá show de bola esse último aqui, não vai, gente? Aquele primeiro lá também, né? O que vai acontecer com a fenolftaleína nesse tempo todo meu aí da minha linha de produção? Já era, muito bem. Já era. E aí, eu vou ter um resultado legal? Eu vou gostar do resultado de acidez que eu vou ter? Não vou não, porque eu vou gastar um mundo, velho, sem fronteira de Dornick para conseguir fazer o pH virar. Enfim, e às vezes nem vira, né? Quem nunca? Morreu de titular e o negócio não ficava rosa de jeito nenhum. Ou você esqueceu de pôr fenolftaleína, todo mundo já fez isso na vida, ou então você pôs uma fenolftaleína que não tava lá assim, né? Tipo, já tinha volatilizado. E os esguichos? Os esguichos são os melhores, né, gente? Os esguichos são... Eu fico tão chateada quando eu vejo aqueles esguichos de Dornick. O que acontece? Cai num lugar só, satura ali, não consegue homogeneizar. Você nunca na sua vida você vai conseguir neutralizar todo mundo ali. Então é agitação constante. É ginástica. Eu acho super legal isso aqui, entendeu? Porque a pessoa que fica muito no computador, por exemplo, isso aqui é um exercício bacana. Tem que alternar, tá? Quantidade de fenolftaleína. Aí eu gosto do método, que ele fala assim, de 3 a 5. Ô, gente, quanto põe o seu laboratório? Todo mundo tem que pôr o mesmo... Não vai ser muito mais fácil de eu conseguir padronizar o ponto de viragem, a corzinha direitinha? Se todo mundo usar o mesmo tanto? O objetivo é esse. Tempo de titulação. 30 segundos, 20 segundos. Carol, você tá doida? Produção comendo, pegando fogo lá dentro. Eu vou gastar isso tudo de tempo? Vai. Você vai. Se você fizer mais rápido do que 20 ou mais lento que 30, tá errado. Você tá precisando de treinamento. Então... Também é um negócio legal da gente fazer no laboratório. Dar uma cronometrada, ver como que tá isso, tá? Todo mundo tem que gastar ao mesmo tempo. Já viram assim, quando chega ou o pessoal da plataforma ou alguém da produção e fala assim, eu não quero que fulano faça acidez, não quero que ciclano faça, porque ele faz muito mais rápido. Opa! Quem tá errado, o que é rápido e o que é lento, vamos estabelecer parâmetro para comparar isso aí, né, gente? Isso é importante. Agitação constante. Prestar muita atenção. O que fala para você que a análise de determinação de acidez acabou? O quanto que tá na bureta ou a cor que tá dentro do Erlenmeyer?
Então por que vocês estão tudo com o olho pregado na bureta até agora, se é o que está lá dentro do Erlenmeyer? Vício. Aí, gente, não tem um lugar que eu tenha feito esse teste que as pessoas não entrarem em desespero. Eu ponho um papel na frente da bureta e a pessoa fica assim pra mim, já deu? Já deu? Eu não sei, eu sei que tá analisando, amiga, eu sei que tem que saber, entendeu? É, tipo, bem complicado, mas depois que a pessoa pega o jeitinho, ela até esquece que tem bureta. Esquece até de zerar a bureta às vezes, tá? Produtos com corante vermelho, utilizar azul de timol. Todo mundo que faz... Aqui tem gente que faz iogurte vermelhinho, cor de rosa? Ninguém faz produto colorido de rosa aqui? Iogurte de morango? Ninguém faz. Eu achei que eu ia ganhar uma amostra. Que chato isso. Tá, mas quando vocês forem fazer, imagina como é que você vai enxergar que tá rosa. Então você precisa mudar o indicador. Alguém faz achocolatado? É um tormento. Aí tem que ser com o pHmetro dentro mesmo, tá? Só... Olha como vocês são pessoas abençoadas que não vão ter que titular com o eletrodo dentro. É bem difícil. O azul de timol às vezes funciona, mas tipo, ele não vai ficar azul, ele vai ficar uma cor estranha, de burro que fugiu. E você não deu pra ver que cor que era. Aí o menisco, gente. Que a Alessandra brilhou e explicou pra gente como que é, tá? Quando a gente faz a leitura nos ângulos diferentes do recomendado, no ângulo, a gente tem um erro chamado erro de paralaxe, tá? Que tem a ver com a precisão ali da execução da sua análise. E aí, aqui tá fácil, né? O menisco, a barriguinha tá aqui, no material de vocês tem aí também. Acho que tá mais fácil até de ver do que aqui. A barriguinha, então é um limite inferior, porque é um líquido transparente. E leite, é transparente? Tem certeza? Como que você olha? Onde é o menisco do leite? É na barriguinha ou é na linha reta? É na linha reta, não é transparente, tá? Mas eu já tive essa dúvida. Mas dá uma barriguinha, não dá? Leite desnatado então é uma benção, mas é em cima, tá? Porque é um líquido opaco. Em líquidos opacos é a linha reta. Em líquidos transparentes é a barriguinha. O limite inferior ali da curva.